você chegou, hoje sou eu, todos iguais. Paciência, amigo, que tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não se deixes abater, mantém firme a coragem. Sabes que aqui na terra estamos de passagem. Sabes que aqui na terra estamos de passagem. O que hoje é tão pesado, difícil de carregar, pode amanhã ser plumas que nos venha acariciar. Em todos os momentos, Deus está contigo. Ora e vigia sempre. Tem paciência, amigo. Ora e vigia sempre. Tem paciência, amigo. Graças a Deus. Nós vamos agradecer ao nosso Pai Maior por esse dia maravilhoso que tivemos, de sol, de frescor. E, acima de tudo, Pai, agradecer pela recuperação dos nossos irmãos, das nossas irmãs, a alegria da nossa irmã, pela tua presença em nossas vidas, Pai. Da hora que acordamos, a hora que dormimos, no nosso sono, e todos os momentos de nossa vida, estás conosco, Pai. Estás conosco nos orientando, nos regenerando, permitindo que a presença dos Espíritos amados de luz, que se encontram na nossa casa, Divino Espírito Santo, possa estar sempre junto de nós, possa estar junto de todos os nossos irmãos necessitados. E, acima de tudo, Pai, queremos ter nosso grande agradecimento por toda a humanidade que, nesse instante, se encontra em dificuldade, mas que, com certeza, nós temos plena certeza, Pai, na Tua luz, no Teu amor, na Tua misericórdia, que faz com que todos nós possamos ter uma luz no fundo, no fim do túnel, como disse nosso irmão, e nós nos agarrarmos a essa luz com todo o nosso amor, com toda a nossa fé, para que possamos vencer não só essa dificuldade, Pai, de doenças, de infecções, de vírus, mas todas as dificuldades da vida, vencer os nossos desconfortos, vencer as nosso egoísmo, nosso orgulho, todas aquelas situações, Pai, que causam doença, que nos causam doença, que causam enfermidade ao nosso planeta, que faz com que, Pai, estejamos nesse instante passando por essas calamidades, pela nossa vigilância, pelas nossas imperfeições, mas contando, Pai querido, com a Tua ajuda, com a Tua permissão para que possamos vencer essas dificuldades no nosso dia a dia. Ampara, Pai querido, a nossa irmã, que vai fazer o estudo da noite, que nós possamos acompanhá-la com nossos pensamentos, nossas vibrações, nosso sentimento, participar com a nossa irmã. E, acima de tudo, Pai, assimilar os conhecimentos da doutrina do nosso Mestre Jesus, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado por essa encarnação que nos faz crescer através da dor, que nos faz evoluir, que nos faz amar o nosso próximo, que nos faz ser feliz a cada dia, Pai. Porque contamos com a Tua ajuda, contamos com a Sua proteção. E assim, Pai, com o nosso espírito elevado, cheio de amor, nós pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos. Fraternidade, amor. Boa noite a todos os nossos irmãos e amigos que sempre caminham conosco, né? Com certeza. Esses 3 itens aqui que nós vamos ver, quer dizer, são 3 itens, né? Como eu falei, porque eles acabam ficando longos, né?
Mas a gente observa que eles têm, como todos os outros, né, as partes em comum. Né? Quando fala dos superiores e dos inferiores, né, a gente já sente aqui o respeito, né, o respeito que nós temos que ter com os nossos superiores e com os nossos inferiores. Né? O respeito e sabedoria, que é a base de tudo na nossa vida. No outro item que fala do homem no mundo, também, para a gente conseguir conviver, para a gente conseguir viver no mundo, nesse mundo, na nossa sociedade, é necessário também muita sabedoria, muito equilíbrio e sabermos conduzir as nossas relações. O outro item, cuidar do corpo e do espírito, também requer tudo isso, né? Então, ele é longo, mas, à medida que eu fui lendo, a gente vê que tudo tem a ver um item com o outro. Eles são bem ligados, né? Bem intrínsecos. Então, como eles são também longos, a gente vai ler tudo primeiro, né? Todo o item primeiro, e depois a gente vai comentando, tá? Eu vou começar a ler até um certo pedaço aí, como são 3 itens, né? Depois, Helder, eu vou pedir para você continuar quando eu parar, tá bom? Ok? Tá ok. Então, nós vamos começar, né? Porque todos esses itens são instruções dos espíritos, né? Todas essas instruções que eles nos trazem, sempre como alerta, vigilância, esclarecimento, ensinamento, porque já passaram por aqui, já passaram pelas situações e agora eles vêm nos alertando, né? Então, esse aqui fala dos os superiores e os inferiores, né? Que é o espírito François Nicolas Madeleine, que vem nos dizer, ó, aquele que recebe a autoridade terá que prestar contas, assim como aquele que recebe a riqueza. Não acreditem que a autoridade seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar, assim como acreditam erroneamente a maior parte dos poderosos da terra, que pensam que a autoridade lhes foi dada como um direito ou uma propriedade. Deus tem provado constantemente que a autoridade não é um direito, e muito menos uma propriedade, pois a retira dos que dela se acham proprietários quando lhe convém. Se a autoridade fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria intransferível. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela pode lhe ser retirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, quando quer, e a retira quando julga necessário. Todo aquele que recebe autoridade, seja qual for o tamanho dessa autoridade, desde um patrão com seu empregado até o soberano para com seu povo, não poderá esquecer que é um encarregado de almas e que responderá pela boa ou má condução que der a seus subordinados. Toda responsabilidade recairá sobre aquele que, tendo autoridade, deixar que seus comandados cometam faltas e sejam levados pelo vício ou pelos maus exemplos, da mesma maneira que colherá os frutos de seu esforço por conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, seja ela pequena ou grande, sempre lhe será dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro objetivo é fracassar em sua execução. Pode continuar, Elza. Eu estou com uma tradução diferente aqui, que é essa aqui. Eu estava procurando a mesma aí do Gerson, mas eu não achei, eu me perdi aqui nos parágrafos. Eu vou continuando, até você vai se localizar. Tá. Assim como Deus pergunta aos ricos, o que fizeram da riqueza, que em suas mãos deveria ser uma fonte espalhando fecundidade ao redor de todos. Também perguntará para aqueles que receberam alguma autoridade, que uso fizeram dessa autoridade? Que mal impediram? Que progresso promoveram? Se eu dei a vocês subordinados,
não foi para que fizessem deles escravos de suas vontades, nem instrumentos dóceis dos seus caprichos ou de suas ambições. Se eu fiz vocês fortes e confiei-lhes os fracos, foi para que pudessem ampará-los, ajudando-os a chegarem até mim. Oi? Posso continuar? Vou continuar com a citação aqui mesmo, talvez. O superior que está compenetrado das palavras de Cristo não despreza nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se o obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como estiver tratado a ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas dos outros. Se sofre sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, a mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora da sua autoridade e deve sentir, a seu turno, os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina e nela se resigna como sendo uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá a sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. François Nicolas Madeleine Cardial Morlot, Paris, 1863. Obrigada, Helder. Bom, então o que nós observamos, gente? Nesse item, né, fala dos superiores e os inferiores, o Espírito, ele vem sempre, né, com todas as instruções, nos alertar nesse item aqui sobre a questão da autoridade, né, que uns exercem sobre os outros, esclarecendo que essa autoridade, né, não é privilégio, não foi uma autoridade concedida para que fizessem dos seus subordinados, né, escravos, ou muito menos que fossem instrumentos, né, das suas vontades, nem fossem instrumentos dóceis para que ele pudesse simplesmente fazer, obedecer sem a responsabilidade que todos devemos ter, né? Essa autoridade, como falou, não é privilégio, é uma prova, é uma missão que foi dada por Deus e, como toda missão, foi dada com o objetivo no bem, né? Com o objetivo no progresso, tanto da pessoa que está comandando, né, como da pessoa que está sendo comandada, com a responsabilidade de orientar aquele que ficou sob a sua guarda, vamos dizer assim, né, sob o seu comando. Então, toda esse privilégio, que não é privilégio, né, é missão. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, realmente, com a posição que nós temos, ou com a posição que nos é confiada, né, no sentido desse progresso coletivo. E como toda missão, como tudo que nos foi concedido, né, nós sabemos que tudo pode ser retirado de acordo com o mau uso que nós fizermos daquilo que nos foi confiado, né? Nós já sabemos que a vida, ela é
uma constante modificação, né? As situações, elas mudam a todo momento. Hoje nós estamos em uma situação, no caso aqui, a situação de mando, né? Num outro momento, nós estamos na condição, né, de sermos mandados. E isso é uma questão de alerta para o cuidado que devemos ter quando estivermos nessa situação. Eu vou procurar tratar aqueles que estão sob o meu comando, vamos dizer assim, com o respeito que devemos tratar a todos. Sabemos que temos sempre manter uma organização, né? Assim como aquele subordinado ele vai ter que prestar conta das suas tarefas, aquele que está no comando tem que prestar contas também a um superior, a um imediato, né? Então essa relação ela tem que ser regida, né, pelo respeito, pela a orientação máxima que pudermos dar, pela ajuda que pudermos dar, para que o ambiente realmente seja um ambiente de paz, um ambiente de progresso, de evolução coletivo, que é isso o que Deus nos pede, né? Então, o respeito nessas relações é que deve prevalecer. E de tudo que nós temos ou fizemos aqui na Terra, né, nós, como já falamos, nós temos que prestar conta. Então, se temos que prestar conta sabendo disso, vamos fazer o máximo com boa vontade, cumprindo a obrigação que nós temos que cumprir, levando em conta que é o nosso dever, para podermos chegar com um resultado que é o resultado que Deus espera de todos nós, né? Com todos os esclarecimentos que nos é dado a respeito de como lidar com a autoridade, então eles vêm trazer justamente porque é de suma importância essa relação. Se todos nós entendêssemos, não é, que não somos donos de nada, absolutamente de nada, né, que todas as situações mudam de uma hora para outra, o que temos hoje, amanhã não temos, né, o que fizemos hoje seremos cobrados amanhã. Então, com esses esclarecimentos que a doutrina dá, dessa responsabilidade que a doutrina dá, nós vamos procurar conduzir as nossas tarefas do melhor modo que nós pudermos, sempre com isso em mente, né? A autoridade é uma delas. E nós não podemos confundir essa autoridade com um poder. Ah, eu tenho poder. Eu tenho o poder de mandar, você tem o poder de me obedecer. Né? Eu estou aqui, eu sou o chefe, eu mando e desmando, e você me obedece. Né? É uma confusão muito grande, que as pessoas muitas vezes se deixam levar, se envaidecer, porque passaram a ocupar uma posição melhor, um cargo maior, né? E esquecem, né, daquela situação em que estavam anteriormente, convivendo com as pessoas que estavam anteriormente, precisando da ajuda das pessoas. Então, quando galgam uma posição, acham que são superiores, né? Só que esses superiores, como estão falando aqui, né, não é para tratar as pessoas com superioridade excessiva. Não é para confundir, como nós vemos, a autoridade é uma coisa, o autoritarismo é outra. Né? Então, esse autoritarismo, muitas vezes, é ele que acontece. É ele que acaba encobrindo a autoridade. Nós vemos esse autoritarismo, né, em várias relações, né? No trabalho, no emprego, em relações de amizade, as pessoas se acham, acabam se achando muito. Esse se achar é uma coisa muito séria, né, entre todos nós. Nas relações de família, nas relações de pais, né, filhos, muitas vezes há muita complicação nesse sentido. Né? Eu sou teu pai, você tem que me obedecer, enquanto estiver na minha casa tem que fazer o que eu quiser. É claro, todos os filhos, todos nós devemos essa obediência aos pais, porque isso é uma lei de Deus. Né? Obediência aos pais, honrar os pais, é uma lei de Deus. Né? Mas essa relação, ela tem que ser pautada justamente pelo respeito.
pela amizade e pela obediência, não pelo autoritarismo, né? Nós temos que ter a consciência da nossa responsabilidade sempre, enquanto autoridade, né? Enquanto estivermos no comando de alguma coisa, de qualquer tarefa, de qualquer obrigação, envidando todos os esforços que nós pudermos, né, para a condução dessa tarefa, no sentido do bem, no sentido do progresso, no sentido do coletivo, no sentido do justo, no sentido da orientação máxima que pudermos dar, porque vamos precisar, não é porque eu estou num cargo superior, que aquele que está um pouco abaixo não vai saber me conduzir no sentido de me orientar, né? Muitas vezes as pessoas que estão um pouco abaixo de determinados cargos sabem muito mais do que estão acima, né? Em alguma determinada tarefa, porque nós não sabemos tudo, né? Nós temos que nos esforçar bastante para dar conta das nossas tarefas, mas precisamos da ajuda de todos, né? Não somos superiores em tudo, não sabemos tudo. Podemos ter uma certa dominar, né? Uma certa tarefa, uma certa assunto, né? Mas em outros podemos falhar, né? Todos somos falíveis de cometer tantas coisas, né? E são justamente nessas horas que nós precisamos daqueles que nos amparem, né? Quantos em situações de emprego já viram acontecer isso, né? A pessoa consegue uma certa autoridade, se imbui daquilo achando que é tudo, não muito longe, de repente, um pouco mais depois, 1 mês, 2 meses, a pessoa, por alguma situação qualquer, volta àquele estágio anterior e olha que coisa mais triste, né? Triste no sentido vai ter que abaixar a cabeça e de novo aprender aquilo que já tinha aprendido, ou melhor, não tinha aprendido, né? Já que se deixou levar pela ambição, pela vaidade, pelo poder. E essa autoridade, no sentido de lutar para pedindo, né, orientação, preocupado com o que exemplo que nós vamos dar, né? Porque ele fala, nós temos que lutar muito, envidar todos os nossos esforços para conduzir, né, uma tarefa de modo que a gente não dê mau exemplo daquilo que nós estamos falando, né? Não é uma tarefa muito fácil, né? Nós vivemos num mundo, né, cercado por muitos conflitos, por muitas confusões, né? E, de repente, nos deixar levar por esses sentimentos não é uma coisa difícil, muito pelo contrário, né? Nos deixar levar pela vaidade é um pulo. Principalmente, em determinado momento, aparecem muitas pessoas, né? Vamos dizer assim, aqueles bajuladores, vamos dizer assim, muitos interesseiros, sabe, que não estão com aquele pensamento de ajuda, né? Estão com um pensamento com algum interesse, né, diferente. E ajuda, a proteção, né, ela tem que ser constante, né? Quando iniciarmos uma tarefa, pedir que Deus nos ajude, que proteja essa nossa obra, que nos esclareça, mas temos que estar também com o nosso coração e a nossa vontade voltada para isso, né? Não podemos afastar nunca desses ensinamentos que nós já conseguimos ter, né? Porque sabemos que é o que falta nas nossas vidas. São os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da amizade, o ensinamento do respeito, da sabedoria, que nós precisamos para conduzir a nossa vida. Não é muito difícil sermos, como falou, para ele um pouco. Oi? Da vaidade, que nos cercam, né? As quais devemos estar sempre vigilantes e conscientes, porque vamos responder pelas nossas tarefas, pelas nossas atividades, pelos resultados, né, de tudo isso que nós fizemos. Se formos resultados bons, né, muito
tranquilo, mas podem não ser tão bons. Por isso, os nossos esforços têm que estar sempre acontecendo, né? Procurando dar o melhor, procurando fazer o melhor, procurando nos qualificar cada vez melhor dentro daquilo que nos propusemos a fazer, né? Alguém quer fazer um comentário até aqui? Dentro dessa autoridade, né, nós sabemos que tudo o que nós plantamos, nós colhemos, né? Nós já temos esse entendimento. E nessas encarnações, passamos por várias experiências justamente para que a gente tenha esses aprendizados. O aprendizado do respeito. Numa parte, mudei aqui, que chama a atenção do Evangelho, ele diz, né, que nós seremos cobrados, né? Que uso fizeram daquela autoridade que lhes foi concedida? Que mal impediram? Que progresso promoveram? Né? Que orientações foram dadas para aqueles que estavam, vamos dizer assim, perdidos dentro de uma tarefa? E essa autoridade foi dada não para que fizesse de seus subordinados escravos. Não, agora eu estou aqui no poder de mando, eu vou ficar aqui sentado e vocês, por favor, realizem todas essas tarefas aqui. E também para não ser instrumentos dóceis, né, ao capricho do chefe. Então, são questões muito preocupantes, né? Se não tivermos realmente na nossa pauta, na nossa linha, né, essa proteção de Deus para tudo aquilo que nós fomos convidados a realizar. E como esclarece o nosso irmão, né, aqueles que possuem autoridade e seguem as palavras do Cristo não desprezam nenhum dos que estão abaixo, pois somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou passar para o outro. Uma colocaçãozinha pouquinha. É só a gente lembrar que nós não somos nada, nós estamos naquela situação, né? Nós não somos autoridade, nós estamos num cargo de autoridade, mas amanhã, como você falou aí, podemos estar, né, subalternos, não é isso? Então é preciso que a gente lembre sempre disso, não somos, estamos, né? Só isso. Com certeza. Então vamos a outro item? Oi, fala aí. Rapidamente, só fazendo uma reflexão aqui em relação a uma prova coletiva nossa que vivemos no Brasil e na América Latina como um todo, em muitos países do mundo, né? Nós especialmente, que a gente estruturou uma sociedade muito baseada no autoritarismo, né? Então já se chegou, já se tentou escravizar os índios, depois séculos e séculos de exploração, tanto da escravidão mesmo oficial, quanto das formas das relações, né? Você vê que muitas vezes a gente percebe que uma pessoa olha para outra que está prestando serviço para ela, uma empregada, principalmente no campo doméstico, né? Quase como se fosse uma propriedade. Né? Isso melhorou muito, evoluiu muito, mas aqui acho que todo mundo viveu essa época que era bem mais... Eram relações de trabalho bem mais complicadas, muito próximas, né, daquela postura do senhor escravo. Acredito que a gente está evoluindo, a gente vai avançando devagar, mas é uma prova coletiva específica, digamos, de sociedades com nossas características, para fazer uma aplicação assim, na nossa vida real, no dia a dia. É verdade. E é uma prova bem mesmo, como você falou, avançamos, né? Tudo avançamos, mas realmente quando observamos muitas situações, vamos ver que esse avanço ainda carece realmente de muita sabedoria ainda. Ainda temos muitas coisas assim, pessoas agindo assim, sabe? Com essa posição de que você tem que fazer mesmo e pronto. Né? Não importa saber se a pessoa está passando por algum problema, se não pôde realizar porque algum problema, não interessa. Né? Só para complementar, né? A gente fica a maior parte do tempo normalmente no trabalho, né?
Então, assim, durante a vida da gente, 8 horas por dia, a gente está trabalhando. Então, você tocou em vários assuntos aí que me lembra muito a questão moral e a ética no trabalho, né? Tanto daquele que tem o poder, que tem subordinados, como a sua postura também no trabalho, né? Aquela questão de, às vezes, a pessoa não ser, entre aspas, não ser lícita no seu trabalho, não, né, ser revoltada, não cumprir o seu papel, né, querer transferir para a empresa, para o gestor, seus problemas, como eles fossem seus... Esquecendo que você ganha um salário, que você tem que ter uma ética com aquilo, cumprir o seu papel, não importa se os outros estão vendo, né? Eu tenho 32 anos de trabalho, já vi tanta gente que acha que ganha mal ou não gosta do chefe, aí não vou trabalhar, não vai. Então, sei lá, ela não está sendo ética, nem ela não está sendo sincera consigo mesma. Então, você falou muito bem das consequências, né? E o trabalho é uma extensão da nossa vida, né? Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio mesmo, estando ou não nas situações de poder, né? Que é o desafio grande, né? O orgulho, a vaidade, né? A pessoa é promovida, começa a se achar melhor, porque ganha mais ou porque tem um status, né? E a própria sociedade, né? Fulano é gerente, fulano é isso, fulano é aquilo, quer dizer, ele é o comandante, ele é isso e aquilo. Então, a gente que está abaixo, a gente tem que entender que realmente tudo é transitório, mas me lembrou muito essa questão da ética no trabalho, porque a gente passa muitos anos da nossa vida dentro de uma empresa, de um trabalho, e a gente é questionado, né? E questões simples. Eu lembro, né? Eu trabalho na Petrobras, né? Quando eu entrei na Petrobras, a gente tinha muito... Tudo era muito farto, assim, a gente tinha acesso à papelaria, para tudo, né? E as pessoas pegavam o lápis, quando eu entrei na Petrobras, levava para casa tudo, e achando que aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, porque era de graça, não faz falta. Não faz falta, mas não é nosso, né? Tanto que a pessoa não pedia, né? Não comunicava. Então, essas pequenas coisas mostram como é desafiador a gente se colocar sempre numa postura ética, né? Essa palavra hoje, que pro fundo se liga muito à moral da gente, e o cristianismo tem muito disso, né? Da gente ser honesto com a gente, com os outros. São pequenas coisas que as pessoas deturpam. Então, eu só acho muito importante a gente pensar nisso, né? Que você falou, a responsabilidade não só quando a gente é gerente, mas é com a nossa postura no dia a dia, para que a gente faça jus ao nosso salário, né, de uma forma honesta e que contribua, né, como você falou, para o bem de todos, que é o que a gente está contribuindo, até para a empresa, que você está te pagando, né, e você que está através dela pode ter sua vida, né? É verdade. Vamos seguir, então, agora o item 10, que fala sobre o homem no mundo. Não é tão longo, né? Então, vamos acompanhar. Alguém pode continuar depois, quando eu parar? O Helder está diferente, né? Eu não sei mais quem cai, mas vamos lá. Ivone, só um minutinho. Você fica à vontade, querida. Se não der tempo do terceiro item, a gente deixa para a semana que vem. Pode fazer esse 10 com calma, tá? E aí, para a gente não correr, para dar tempo de todo mundo interagir, né? E outra coisa, se quiser, quando você terminar, eu posso ler, que o meu livro é igual ao teu. Ah, tá ótimo. Tá bom? Tá. Falou. Então, só complementando isso aí, o que o Eduardo estava falando em relação ainda a outro item, além dessa postura, né, de fazer jus àquilo da minha remuneração, eu não tenho que ter aquela preocupação com o meu colega, né? Aquela preocupação de me encostar. Porque né, ele chega atrasado todo dia, ninguém fala nada, eu não vou chegar cedo também, não. O serviço dele está lá jogado, por que eu vou correr para fazer o meu? Entendeu? Essa preocupação da responsabilidade nossa, o meu é meu, a minha tarefa é minha tarefa. Eu não tenho que me preocupar se ele está deixando de fazer, se ele está relegando ou não. Né? Essa é a minha responsabilidade. Esse caminho da ética, e como o Eduardo falou, é realmente um desafio. Sabe? A gente pautar a nossa vida na ética, na honestidade, é um desafio, porque, como você falou, um lápis é uma coisa pequenininha. Exemplo, né? Uma analogia. Então, não tem problema nenhum, não estou cometendo falta nenhuma, gente. Não tem nada demais. Isso não tem nada demais, é uma coisa assim que nós falamos muito, sabe? Eu falo muito, sabe? Então, nós temos que começar a rever alguma coisa. Não tem nada demais para quem? Não é? Eu cheguei tarde, deixei isso para lá, mas não tem nada demais, amanhã eu faço ou não faço.
né? Então, são coisas assim que nós temos que voltar, começar a rever, né, nossas posturas, né? Eu falo por mim que eu falo muito isso. Ah, isso não tem nada demais, não. Ai, gente, um caso por causa de uma bobagem não é bobagem, né? Porque muitas vezes as coisas pequenas parece que não tem efeito nenhum, como ele falou, pegar um lápis. O que é pegar um lápis, né? Não vai quebrar, não vai fazer nada. Mas a questão não é o pegar um lápis. A questão é a minha postura. É como eu estou enxergando as coisas, né? Como muitas vezes, né, na nossa infância tinha muito isso, né, da criança chegar em casa, né, com um lápis, um apontador. Ah, besteira, foi só um apontador que pegou na escola, não. Ah, então são caminhos assim difíceis que muitas vezes a gente deixa passar, não por, sei lá, porque por achar que não é nada demais, por achar que é coisa tão pequenininha, amanhã a gente resolve, né? Então muitas coisas que amanhã a gente resolve, ela cresce e aí fica mais complicado, né? Mas vamos lá, o homem no mundo, um espírito protetor. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem seus corações. Não se perturbem por pensamentos fúteis ou mundanos. Elevem seus pensamentos em direção aos espíritos que evocam, para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para poder ajudá-los, inspirando-lhes os sentimentos da caridade e da justiça. Não acreditem que, ao incentivar a prece e a evocação dos bons espíritos, desejamos que vocês vivam uma vida mística, que os coloque fora das leis da sociedade onde estão obrigados a viver. Não é assim. Procurem viver com os homens de sua época, vivam como eles vivem. Se sacrificarem as necessidades ou até mesmo as banalidades do dia a dia, façam isso com sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas às que possuem, não devem afrontar nem contrariar esses espíritos. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para o seu retorno. Pode, Valéria? Vai. A virtude não consiste em assumir o aspecto severo e sombrio, rejeitando os prazeres que a condição humana permite. Basta que todos os atos de vocês sejam regidos pela lei do Criador, que deu a vida a todos. Ao começarem uma obra, elevem o pensamento a Deus e peçam a Ele proteção, para que essa obra tenha êxito. Ao terminarem, peçam a Deus para que abençoe essa obra. Ao realizarem qualquer atividade, elevem também o pensamento a Deus e procurem não realizar nada sem que a lembrança do Criador venha purificar e santificar a execução dessas tarefas. A perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. O dever da caridade se estende a todas as posições sociais, desde a maior até a menor. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar a caridade. É no contato com seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião para praticá-la. Aquele que se isola priva-se voluntariamente do meio mais poderoso para se aperfeiçoar. Ao pensar apenas em si, sua vida é a de um egoísta. Veja nessa obra, capítulo 5, 26. Não imaginem que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez não. Sejam felizes, de acordo com as necessidades humanas, mas que essa felicidade nunca tenha um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus.
ou entristecer o semblante daqueles que amam e dirigem vocês. Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar. Então, nós já observamos, né, que já tem um elo, né, entre o item anterior e esse, né? É o respeito, é a sabedoria. E nesse item, né, o homem no mundo, ele já alerta, né, que nós devemos estar atentos aos sentimentos que invadem nossos corações. Né? O mundo, né, ele traz muitas coisas, né? Em um mundo de provas e expiações, né, que nós vivemos entre atos de violência, atos de desumanidade, nós temos que estar realmente muito vigilantes para não permitir, né, que esses sentimentos de raiva, esses sentimentos de vingança, de ódio, né, eles façam parte, permeiem nosso coração, eles invadam o nosso coração. Né? Que nós não podemos achar que isso é normal. Ah, ele me fez, que raiva, mas também ele fez isso comigo, é normal que eu tenha esse sentimento. Não é? Num primeiro momento, você pode até ter esse sentimento, porque estamos aqui e temos esses sentimentos, sim, esses sentimentos inferiores nós temos, sim. Mas a luta é para que eles não continuem fazendo parte, né, das nossas atividades, do nosso dia a dia, do nosso coração. Né? Todos esses atos que nós presenciamos no mundo, que vivemos, que fazem parte da nossa vida, né, eles nos ferem profundamente, nos machucam profundamente, mesmo que não seja comigo, não está diretamente ligado a mim, mas nós estamos em um mundo coletivo e o que fere o outro me fere também. O que fere o neto do meu vizinho vai me ferir também, porque eu tenho neto, vai ferir, meu irmão vai ferir, porque eu tenho irmão, mesmo que não tivesse, nós somos humanos, nós somos um coletivo, nós somos filhos de Deus. E isso realmente nos fere profundamente. Mas, como diz, né, o Espírito nos diz, nós temos, com o socorro dos amigos espirituais, com seus esclarecimentos, tentar deixar o nosso pensamento o mais livre possível, o mais livre que pudermos. Não é? Porque estamos aqui, vamos continuar, vivemos aqui, vamos conviver com todos esses conflitos, e se realmente ficarmos deixando levar, nós não vamos conseguir nem buscar uma elevação maior. Então, temos que, a par, né, de tudo isso, temos que procurar deixar o nosso pensamento mais livre, justamente para que possamos ter até aquele momento de ajuda, né? Porque deixar tudo para baixo, quando alguém precisa de uma palavra amiga, nós estamos tão chateados, tão revoltados, que não vamos ter. Então, temos que fazer essa busca. E essa busca nós podemos fazer porque nós temos essa doutrina espírita que nos esclarece, que nos incentiva a seguir, que nos ajuda a levantar, né? Dar a volta por cima e caminhar, sabendo que não estamos sozinhos, sabendo que tudo tem uma razão de ser, sabendo que passamos por muitas situações, vamos passar, mas sabemos que essa frase, né, que vai passar, ela realmente passa, né? Ela realmente passa, ela até abre nossos olhos, né, para muitas outras coisas, né? Então, nós vivemos em uma sociedade, e como conviver com tantas diferenças nessa sociedade, nesse mundo, né? Como conviver com tantos pensamentos diferentes, com tantos pensamentos antagônicos, né? Com tantos atos assim de desumanidade mesmo, né? Sabendo que tudo tem uma razão de ser, mas como conviver com tudo isso? Nós temos que viver, né? Viver e conviver. Viver na sociedade, viver com as leis que a regem, viver nessa época que é a nossa época, né? Tendo uma postura de acordo com a época que nós estamos vivendo, né? É uma época que exige
muita vigilância, exige, assim, vamos dizer assim, a inocência de uma época, ela já não comporta mais no mundo de hoje. É preciso que estejamos espertos no sentido de vigilante, né? Porque convivemos com muitas diferenças, com muitas mazelas, são muitos conflitos. E temos que buscar novamente, né, a sabedoria e o equilíbrio de convivermos com tudo isso, né? E nós vemos, assim, o que para uma pessoa um determinado ato é banal, até puxando lá o que o Eduardo falou, né? Por isso que eu digo que é sempre uma coisa ligada à outra. O que para uma pessoa um determinado ato é banal, para outros não, né? Para outros é uma violência, para outros é uma desonestidade, é uma falta de ética. Para uns são atos dignos de aplausos, né? Atos, de repente, de pessoa voltando imbuída daquela autoridade, imbuído daquele poder, comete os atos que acha que tem que cometer, né? E são aplaudidos por muitos que concordam com aqueles atos, né? Que aos olhos de outros, aquilo é realmente uma crueldade, é uma desumanidade com o próximo. Mas são todas essas coisas que nós convivemos, e cada vez mais é preciso, né, que nós estejamos atentos e é preciso que estejamos sempre vigilantes. Por isso, sempre fazendo essa nossa prece, fazendo essa invocação aos Espíritos, deixando o nosso coração aberto para que a gente receba todas essas orientações, né? Às vezes mesmo, quando acontece tanto isso, como fala aqui de isolar, né? Às vezes mesmo acontece, a gente vê tanta coisa, sabe, que a pessoa quer se isolar. Às vezes, meu marido fala muito, eu não quero saber, o mundo não tem jeito. Ele fala, o mundo não tem mais jeito. Quando vê todas essas coisas que acontecem, o mundo não tem jeito mesmo, não. Eu quero mais sair daqui, quero me enfiar num buraco, não quero mais saber de ver nada. Né? E muitas pessoas ficam assim, eu não quero mais ler jornal, não quero ver TV, não quero ver internet, eu não quero ver nada, porque a coisa está muito triste. Mas são as coisas da nossa sociedade, são as coisas do nosso mundo de expiações, são as coisas, né, que nós temos que conviver. E não é se isolando, não é como ele diz, não é se isolando que nós vamos enfrentar tudo isso, né? É justamente nessa interação com o outro, né, que nós vamos aprendendo tudo isso que nós precisamos e que nós queremos, né? Que é justamente a prática dessa paciência, dessa tolerância, né? Sozinhos, nós não conseguimos levar isso. É o outro que, muitas vezes, ele vai dizer quem nós somos. É o outro que, muitas vezes, ele vai colocar o dedo naquela ferida que a gente está tapando, que não quero que ninguém veja. É o outro que vai puxar o véu e vai dizer assim, para, você não é tão boazinha assim como parece, não. Sabe? Muitas coisas que nós queremos esconder, mas nós não escondemos, né? Porque o véu cai. E, acima de tudo, nós vamos esconder de quem? De nós. Não escondemos, né? Porque quando nos olhamos, de verdade, não escondemos. E, acima de tudo, de Deus, que tudo sabe, que tudo vê. Então, é nessa prática, com tudo isso que nós vivemos, que nós temos que exercitar a nossa paciência, que temos que exercitar a nossa tolerância. Não é isolando, nem deixando de fazer, né, as coisas que nos dão prazer, as coisas do mundo, os passeios, as alegrias. Não é isso. Mas com o nosso pensamento voltado, nosso pensamento firme, né? Porque tudo, como eu falo, tudo é luta, né? É a nossa luta para nos manter firme, é a nossa luta, sabe, para não deixar nos invadir pelo ódio, pela vingança, que muitas vezes vem, né? A gente vê tanta coisa, meu Deus do céu, né? Essa coisa atual, essa política atual, a gente quer matar um, né? Entre aspas, óbvio que logo esse pensamento vai embora, porque não existe, né? Então, sabemos que precisamos estar aqui, precisamos do outro, sozinho não chegamos a lugar nenhum, não é? E se nós formos colocados aqui, é porque é aqui que nós temos que estar, não é? É aqui que nós temos que trabalhar, é aqui que nós temos que progredir.
É o aqui onde nós estamos. Trabalhar bastante, né? Aí, Valéria mostra o livro aí, né, Valéria? Para que a gente consiga realmente chegar, né, a essa reforma, que é realmente uma mudança grande na nossa vida quando a gente consegue fazer. A reforma dos nossos pensamentos, a reforma dos nossos atitudes. Muitas vezes, nós vemos pessoas em alguma situação, praticando alguma coisa, que nós olhamos, né? Mas é o nosso olhar que está ali, né? É o que eu acho, né? Muitas vezes praticando um comportamento lá que eu acho, né, que é errado, né? Mas isso sou eu que acho, né? E muitas vezes não, né? O eu acho, mas eu primeiro, então, tenho que olhar para o meu comportamento. Será que eu estou fazendo a mesma coisa? Eu estou enxergando ali aquele comportamento totalmente errado. E o meu? Será que não tem também um comportamento errado? Sabe? Então, temos que estar sempre avaliando o que nós estamos fazendo, sempre avaliando essa nossa atitude com o outro, avaliando nossos pensamentos. A gente fica exigindo o comportamento do outro que muitas vezes nós não temos, né? Mas temos, como volto a falar, essa luz, esse alerta dos Espíritos que chama a reflexão, que chama a sabedoria para tudo que nós fizemos. Ele fala também na prece, né? Fala a evocação mental. E nos convida a fazer essa prece, a evocação mental, que deve ser o foco, realmente, o caminho para a nossa melhoria, né? Para a nossa busca, para pensamentos elevados. Sabemos que por afinidades, né, ou por situações, nos relacionamos, né, com pessoas ou situações, vamos dizer assim, em situações mais complicadas, né? Porque nós temos as nossas inferioridades, nós temos nossos pensamentos inferiores também, né? Por isso, está sempre em oração, por isso está sempre em prece, para tentar expulsar, né, todos esses pensamentos inferiores que sempre se instalam na gente, sim, sempre se instalam no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Esses pensamentos aí, porque nós estamos no mundo. É o homem no mundo, o homem no mundo com todas as mazelas da sociedade, né? Então, se vivemos nesse mundo, então é aqui que nós temos que trabalhar. Trabalhar a nossa inferioridade, trabalhar as nossas tarefas, ligando ali, trabalhar como está a nossa autoridade em relação a algumas outras pessoas. E nesse momento de busca, né, aquele momento em que os pensamentos inferiores querem se instalar, né, nesse momento que nós devemos realmente buscar a prece, fazer essa invocação da prece como o Espírito nos convida a fazer, né, buscando o quê? Buscando um meio, um caminho melhor para conviver com tudo isso, porque temos que continuar convivendo aqui, né? Estamos aqui, como o Espiritismo sempre fala, estamos aqui onde temos que estar, no lugar que temos que estar, com as pessoas que temos que estar. Então, isso é um ensinamento muito grande para nós. Se nós temos esse conhecimento, estamos onde temos que estar, com as pessoas que temos que estar, com os conflitos que temos, então, já com essa certeza que o Espiritismo nos dá, fica, vamos dizer assim, mais fácil de trabalhar, né? Fica mais fácil de encaminharmos os nossos pensamentos para outro caminho melhor. Então, temos que buscar esses caminhos que mudam essa vibração, né? Que possamos nos apegar a coisas mais elevadas, né? Mas não deve ser dessa forma, né, de se isolar, dessa forma mística, ficar em contemplação, porque eu preciso me cuidar, não é? Não. Enquanto estivermos aqui, é aqui que nós vamos trabalhar, é aqui que nós vamos buscar o nosso progresso, a nossa evolução, que é para isso que nós estamos aqui, não é? Eu vi uma frase, não sei se é do Espírito, que diz assim, que Deus ajuda o homem pelo próprio homem, não é isso? Se ele ajuda o homem pelo próprio homem, então nós somos instrumentos de Deus para a ajuda do outro, né? Para que um ajude o outro. Nós somos instrumentos de
de progresso do outro, de busca. Né? Nós somos instrumentos de Deus para que nos ajudemos mutuamente, né? Para que um segure na mão do outro e possamos seguir. E outra que eu estava lendo aqui agora, falando, Jesus, ele subia no monte, ele orava, ele conversava com Deus, ele se elevava, mas ele ficava lá no monte, né? Ele descia e ia conviver com quem? Ia conviver com a multidão que o seguia e também com aqueles que os atacavam. Então, é um exemplo, é um caminho. Né? Nós não podemos nos isolar, ficar numa vida contemplativa, porque eu não quero mais saber de nada, não quero mais conviver com ninguém, porque esse mundo está muito triste, é uma bagunça, é uma barbuça, é uma violência muito grande. Não. Né? Eu não posso fechar minha janela, entrar para minha casa e pronto. Né? Não. Eu tenho que viver. Eu posso não ofender ninguém, mas eu também não posso me omitir, né? De tudo aquilo que nós vivemos, das situações que nós vivemos. Então, novamente, o Espiritismo, no finalzinho desse capítulo, ainda diz: sejamos felizes de acordo com as necessidades humanas, não é? Vamos ser felizes, buscar essa felicidade, mesmo entre todas essas coisas do mundo, né? Que nós somos um homem no mundo. Vamos buscar essa felicidade de acordo com as necessidades humanas, sempre pedindo que Deus proteja nossos atos, nossos pensamentos. Que o dever da caridade seja uma constante em nossas vidas e para todas as pessoas indistintamente, pois todos somos irmãos, todos somos iguais perante a Deus. Né? Que a gratidão a Deus seja sempre também na nossa vida, porque temos muito a agradecer. Né? Passamos por tantas coisas, muitas vezes esquecemos dessa gratidão a Deus. A gratidão a Deus é aquele bálsamo que nós temos, né? É aquele consolo, é aquela força para seguir o dia de amanhã. Então, é o homem na vida que nós precisamos aprender. Como diz a canção dos Titãs, não tem a canção dos Titãs, que depois eu falei que é de Roberto Carlos também, como diz, quem espera que a vida seja feita de ilusões, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Mas é preciso saber viver. E saber viver é preciso que nós busquemos Deus. E busquemos a sabedoria e o equilíbrio. Um beijo a todos. Muito obrigada. Oi, Ivone, que coisa linda. Obrigado, Ivone. Balzinho, ótimo esse, hein? Maravilha, Ivone. Muito legal. Você lendo a coisa e eu aqui. É preciso Saber viver. É preciso saber viver. Adorei. Tocado, né, Valéria? Muito bom. Conceição, você pode fazer a nossa prece final? Posso sim. O mérito está justamente aí, né? E a gente está no meio disso tudo, né? Jesus já disse, somos sal da terra. É verdade. Somos nós que temos que dar o sabor a essa vida de relação. Através dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, né? Porque se a gente não abraçar essa causa, o que será de nós, né? Uhum. Então, é isso aí. É verdade. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, primeiramente, o nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre querido, o nosso irmão maior, que já passou por tudo isso que nós estamos passando hoje, e que está entre nós para nos ajudar, para nos conduzir nesse caminho, para que chegamos a salvo,
no nosso destino, que é a nossa meta, que é nos tornar melhores, chegarmos à perfeição relativa. E só há um caminho, que é o caminho que Jesus nos ensinou. O caminho do amor, da caridade, da fraternidade, da vida, de relação com os nossos irmãos, fazendo o bom uso da autoridade que nos é dada, de tudo que Deus nos concede. Possamos agradecer a Deus e aos espíritos amigos por mais essa oportunidade que eles nos dão e aqui estarmos reunidos, estudando, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina tão maravilhosa, tão consoladora, que nos ampara e nos guia na nossa vida. Gratos somos, Jesus, por tudo de bom que nos concedes a cada dia, a cada instante de nossas vidas. Pela saúde do nosso corpo, pelas dificuldades que nos fazem crescer, que nos fazem evoluir. Por tudo, enfim, Senhor. E te pedimos, amorosamente, que esteja conosco, por mais esses dias tão tenebrosos que se apresentam à nossa humanidade, mas que sabemos necessários para a nossa evolução. E assim, Senhor, imensamente agradecidos, nós te pedimos que fique conosco, agora e sempre, e que abençoe a todos nós na nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Até me deu sono. Eu estava sem sono nenhum. Nem Vai Valdir. dormir igual anjinho agora. Eu estava sem sono, esse remédio está me tirando sono, menina. Mas aquilo parece que eu fui levada a algum lugar para poder refazer as forças. Para descansar, refazer. Agora me deu sono. Isso, Então, vai dormir foi bom, bem. sono de refazimento, né? É. Sabe quando a gente fica assim naquela, sei lá, uma tensão assim, sei lá, no organismo, trêmulo, sei lá o que é, alguma coisa assim, que tira a atenção daí, não deixa a gente dormir. Assim que eu estava. Agora, depois da reunião, eu vai dormir a noite um toda. alívio tão grande, aquele peso foi tirado, graças a Deus. Dormir com anjinhos. Vai se refazendo o sono, Maria. Vai se refazendo. Graças a Deus. É isso aí. Os anjinhos vieram te ver, meu bem. Lúcia, tá bem? Lúcia, cadê a Lúcia? Lúcia, vai melhorar, Lúcia. Lúcia, você está melhor, querida? Tudo passa, como diz Dona Maria, vai passar. Mas você está bem, dona? Febre? Já tive febre hoje. Mas vai passar. Mas você está se alimentando? Hã? Está se alimentando? A Sônia me dá comida, mas sabe como é que eu sou, né? Não... Tô comendo Tem sopa. que hidratar, então, bastante líquido. Comer, Lúcia. Líquido, bastante suco, frutas. Sem vontade. Sem vontade, mas pelo menos desce, né? O suco desce. Isso mesmo. As coisas líquidas é melhor. Ela comprou um suco de uva, mas não deu certo, não, porque me deu dor de cabeça, é muito forte. Não, você tem que tomar Gatorade, Lúcia, é ótimo, hidrata. Eu tô tomando Gatorade. É ótimo. Eu tô tomando. E foi bom você lembrar que eu tinha esquecido. Vou comprar amanhã. Refaz na hora. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. Até quarta-feira. Tchau, gente. Tudo bem. Melhoras, Lúcia. Fica bem. Lúcia. Sono de refazimento também. Boa noite. Boa noite. Todo mundo que os anjinhos de cada um abençoe. Boa noite, Santinha. Beijo. Tchau. Boa noite, Emília. Emília.
Boa noite, Mônica. Saudade. Um abração. Regina, minha agricultora, minha agrônoma predileta. Ivone, meu amor, adorei. Você foi perfeita hoje. Poxa, Márcio, você interrompeu minha... Estou falando, tá me ouvindo, não? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Pode falar. Congelou. Congelou. Ela queria falar. Tá falando. Fala, Dona Emília. Tchau, gente. Boa noite. Fiquemos na Tchau, paz do gente. Senhor. Tchau. Ivone, mas você é sempre excelente. Não é só hoje, não. Mas hoje eu gostei da musiquinha. Eu fiquei... Gente. Beijo. Beijo, gente. Beijo, Regina. Beijo da Maria. Tchau, tchau. Boa noite, Ivone. Boa noite, Dona Emília, Valquíria, Dona Maria. Melhor dia a todos. Saindo. Sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto. Sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta.